noite, Manaus, boa noite, Amazonas, para você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico do Ilho Cândido Gato de Botas, levando para você sempre as principais informações do mundo policial da nossa cidade, do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo, sempre fazendo jornalismo sério, é jornalismo de verdade, é impactante, eletrizante, é do jeito que o povo gosta. Aqui você sabe, aqui você encontra credibilidade e a melhor narrativa policial do estado do Amazonas, descrevendo para você a realidade nua e crua do que acontece numa grande cidade. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço especial para você de qualquer canto da nossa querida capital amazonense, meus queridos amigos do bairro do Jorge Teixeira, do Valparaíso, do Grande Vitória, do Nova Conquista, do Japim, do Alvorada, da Aparecida, do centro da nossa cidade, você do Nova Cidade, você do Parque 10, você do Japim, do bairro da Betânia, o pessoal do Morro da Liberdade, muito obrigado pela tua audiência aqui na Tela da Verdade, no melhor portal de notícias do estado do Amazonas, sempre levando para você e fazendo jornalismo do jeito que o povo gosta. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo teu carinho. E para você, obviamente, também do interior do estado do Amazonas, meus queridos amigos de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Altazes, o pessoal de Manacapuru, Rio Preto da Eva, o pessoal de Manaquiri, Maués, Tefé, Quari, Codajás, todo o interior do estado do Amazonas, você de Boa Vista, Roraima, o pessoal de Porto Velho, Rondônia, Piauí, Teresina, o pessoal de Macapá, Amapá, Tocantins, muito obrigado pela tua audiência, você do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Fortaleza, você de qualquer lugar do Brasil, que sempre está ligado na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital, porque aqui você sabe que o jornalismo é sério, o jornalismo é de verdade, com total credibilidade para você. A história que eu vou levar para você a partir desse momento, eu diria para você que é uma história realmente diabólica. Uma história de congelar o sangue, de estremecer os ossos, de causar pesadelos no meio da noite e fazer a pessoa acordar sem conseguir respirar. Uma história que causa calafrios, medo, tormento e desespero. Porque na tarde dessa terça-feira, um corpo de um homem, ou partes de um corpo de um homem, foi encontrado esquartejado numa área de lago, no bairro da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital amazonense. A imagem que do Ilho Cândido vai colocar para você nesse exato momento, que está embaçada, obviamente, porque é uma imagem que causa perturbação e até pesadelos, fala ainda mais da violência tão sanguinária, da violência tão presente e da violência tão constante do que acontece na nossa cidade. Duílio, coloca a imagem na tela e enche a tela da audiência da rede Onda Digital, levando para você a respeito de uma história de medo, a respeito de uma história de pânico, a respeito de uma história de muita criminalidade. Eu diria para você uma história de causar pesadelos. O que você está vendo embaçado exatamente nessa imagem é o Corpo de Bombeiro Militar do estado do Amazonas retirando das águas do lago, exatamente da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital amazonense, partes que seriam aí da perna da vítima, que foi decapitada, que foi esquartejada. Provavelmente, antes de ser esquartejada, ainda foi subjugada, foi torturada pelos criminosos. É uma imagem que realmente causa sofrimento. É uma imagem que causa realmente pânico e medo e, acima de tudo, uma imagem diabólica da violência que vai batendo em nossas portas todos os dias. Da violência que vai subjugando exatamente o cidadão de bem, a dona de casa e a família amazonense. Porque na tarde dessa terça-feira, da forma que você está observando, o corpo de um homem que não teve o nome identificado, ele foi encontrado exatamente no lago da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Corpo esquartejado,
A polícia militar imediatamente foi acionada, que acionou o Corpo de Bombeiro Militar do estado do Amazonas para fazer o resgate do cadáver, ou parte do corpo desse homem que foi aí mutilado pelos criminosos. É uma situação que realmente causa pânico. Eu diria para você que é uma imagem que realmente causa dor, causa sofrimento, e fala um pouco mais a respeito da violência tão presente na nossa cidade, da violência tão constante no nosso estado, da violência tão presente no nosso país, onde esse homem provavelmente foi sequestrado por membros de uma organização criminosa, foi torturado, foi executado e depois teve o corpo esquartejado pelos elementos, depois teve o corpo esquartejado pelos criminosos. Eu fico imaginando o que esse homem não passou nas mãos desses bandidos. O que essa vítima não passou nas mãos desses criminosos. Isso aconteceu exatamente, o corpo foi encontrado na tarde de hoje, dessa terça-feira, numa área de lago, no bairro da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital amazonense, onde o Corpo de Bombeiro Militar do estado do Amazonas, da forma que você está vendo, de uma imagem embaçada, porque a imagem é muito forte, foi fazer a retirada de partes do corpo desse homem, dessa vítima que teve o corpo aí mutilado, esquartejado pelo crime organizado. A motivação dessa cena de terror, a motivação dessa cena de execução, a maldade que traz no coração esses homens sanguinários, quem seria a vítima, de que maneira aconteceu essa cena tão criminosa, a barbárie que vem acontecendo na nossa cidade, somente a DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, vai conseguir responder ou começar a desvendar essa cena de terror, que parece muito mais um filme de terror norte-americano, mas na verdade é a realidade nua e crua do que acontece na perigosa capital do Amazonas, onde nós observamos a evolução do crime organizado, onde nós observamos a evolução da maldade do ser humano. E detalhe, não somente na nossa cidade, não somente no nosso estado, mas em todo o território nacional, nós observamos o aumento da violência, da criminalidade. Meu Deus, o que falar para você perante uma cena tão forte? Como descrever para você o indescritível? Como narrar para você aquilo que é inarrável? E como descrever o sofrimento da vítima, que provavelmente foi sequestrada, torturada, executada e depois esquartejada pelos elementos, pelos criminosos? Quem seria a vítima? O que ela fez para merecer um fim tão covarde e tão cruel, tão bárbaro? Somente Deus sabe a respeito. Até o momento, somente Deus sabe a respeito de quem seria esse homem, de quem seria essa vítima e de que maneira aconteceu essa cena tão violenta, tão trágica, uma violenta de tanta barbárie que vem acontecendo no nosso estado. Obviamente que agora a DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, vai ter que juntar as peças desse quebra-cabeça para entender o que realmente aconteceu, quem seria a vítima, aonde aconteceu esse sequestro e, obviamente, quem seriam os envolvidos nessa cena tão diabólica, de tanta violência, onde a vítima foi esquartejada pelos criminosos. Duílio, traz a imagem para mim, porque a imagem realmente é forte. Volta a imagem para mim, por gentileza. O corpo desse homem, dessa vítima que não teve o nome identificado, ele foi encontrado exatamente na tarde de hoje, dessa terça-feira, numa área exatamente de lago, no bairro da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital amazonense. Pessoas observaram o corpo boiando exatamente nas águas, acionaram imediatamente a Polícia Militar, que acionou na hora o Corpo de Bombeiro Militar do estado do Amazonas, que foi até o local fazer a retirada das partes do corpo desse homem, que foi esquartejado de uma maneira tão brutal, de uma forma tão cruel. Como descrever para você a maldade tão presente
no coração desses criminosos? Ou melhor, será que esses criminosos ainda têm coração? Porque uma pessoa matar alguém, subjugar alguém, torturar um outro ser humano e depois esquartejá-lo, tem que ter muita maldade. Esquartejar uma pessoa. Nós estamos falando de uma situação onde nós estamos mostrando para você, onde ele foi sequestrado e provavelmente aí foi executado e depois foi esquartejado, depois que estaria morto. Mas será que isso realmente é o que aconteceu? Ou a vítima ainda foi esquartejada, decapitada, esquartejada, aonde ainda estaria batendo o coração da vítima? Obviamente que vai ser feito todo o procedimento de necrópsia para entender melhor essa história de pânico, melhor essa história de terror. Olha que coisa que só acontecia no passado no Rio de Janeiro, São Paulo, distante da nossa pacata Manaus, quando Manaus era uma pacata Manaus. Porque, infelizmente, a nossa linda Manaus, a nossa linda cidade, ela deixou de ser pacata há muito tempo. O que nós percebemos em nossas ruas é o olhar do medo da população. O que nós percebemos dentro dos ônibus é o olhar do medo da população. O que nós observamos nas praças é o olhar do medo da população. Do meu irmão, do caboclo amazonense, do manauara, que nasceu nessa cidade ou veio para cá para morar e constituir família. O que nós percebemos no olhar do povo amazonense, do povo manauara hoje em dia, é o olhar do medo. É o olhar do medo. Medo de ser a próxima vítima. Medo da covardia. Medo da violência. Medo de ser esfaqueado, de ser assassinado, de ser executado. Medo de pegar tapa na cara de bandido criminoso dentro do coletivo. O que nós percebemos, o que eu consigo perceber no olhar dos meus irmãos amazonenses, é exatamente isso. É o olhar do medo. De uma forma silenciosa, de uma forma vazia, quebrada apenas pelos gritos das vítimas na hora que são executadas pelos criminosos. Lamentavelmente, é mais uma história absurda. É mais uma história presente, onde não é utopia, ilusão ou fantasia, mas é a dura realidade dos fatos da vida real do que acontece na nossa cidade. Na pacata Manaus, que se tornaria uma das capitais mais perigosas do Brasil e do mundo. Na pacata Manaus, onde todo dia vem se tornando ainda mais um verdadeiro mar de sangue. Eu fico triste em perceber que o que restou e o que vem restando do nosso estado, da nossa cidade, é apenas uma lembrança quase distante, ou bem distante, na verdade, do que um dia foi. Da pacata Manaus, o que nós percebemos é a criminalidade, é a violência, são as execuções, são os assassinatos, pessoas que são mortas, esquartejadas e decapitadas. E no meio de tudo isso, fica a seguinte pergunta: o que fazer para resolver uma situação praticamente fora de controle? Lamentavelmente. Eu quero agradecer a você ligado aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a imagem dele, do Ilho Cândido Gato de Botas. Compartilhe agora a nossa live, a nossa transmissão. Se você gostou, dá teu like agora, dá teu joinha, vai curtindo agora. Muito obrigado pela tua audiência. Já já eu volto junto com você. Não sai daí.